Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos, muita paz. E vamos começar. Livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Ciúme. Quem pensa que o ciúme é filho do amor, incorre em lamentável engano. Ciúme é reflexo de possessividade. Você talvez deseje alguém exclusivamente para você, vivendo em sua órbita, desconsiderando a liberdade de que o outro necessita. O ciúme pode até ter características doentias, resultando de nossos antecedentes primitivos. Ame, evitando bloquear a liberdade do coração querido. O verdadeiro amor pede disciplina e liberdade. Esse é o amor que encontra eco nas harmonias da eternidade, acendendo a luz da verdadeira alegria. Muito boa essa mensagem, né? Ciúme é um desvirtuamento do que se quer dizer que chama amor, porque não é amor. É possessividade, é egoísmo. Vamos tomar conta disso. Dos nossos erros, das nossas imperfeições. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a reencarnação. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? De certo, do mesmo modo que as diferentes provas, ainda mais quando o espírito ainda não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, vai se tornar o instrumento de um castigo, de uma pena, né? Eu diria mais de uma pena. Mas naquele tempo eles não faziam muita diferença entre pena e castigo. Ou talvez seja a tradução. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito em francês. Quer dizer que Deus, ele preside a tudo. E através dos espíritos superiores, né, dos espíritos mais adiantados, que vão dar o melhor caminho para que aquele espírito possa minimizar as suas penas, os seus débitos. Vamos lembrar que a gente fica falando em pena, em débito, parece até um Deus de antigamente, vingativo, colérico, né? Nada disso. As penas, os castigos que nós sofremos são decorrentes das nossas imperfeições, dos nossos erros. Nós fizemos sofrer, nós fizemos padecer outras pessoas e quando não pedimos, ainda não temos condições de pedir para resgatar esses débitos, existe um movimento dos espíritos em nome de Deus para levar a gente a repensar pelo menos o nosso procedimento, a ver
como é que as coisas acontecem do outro lado. Quando a gente está numa posição de poder, normalmente a gente excede esse poder e acaba levando sofrimento aos outros. Então a gente vai reencarnar numa posição onde vai sofrer por não ter o poder. Já é um sofrimento para quem teve o poder não ter esse poder. E de uma forma ou de outra vai incorrer em determinadas circunstâncias que nós vamos experimentar esse sofrimento que nós fizemos os outros passarem. Não é olho por olho nem dente por dente. É exatamente o que nós precisamos. Bom, vamos passar para o livro A Gênese, onde a gente está falando sobre o instinto e a inteligência, no capítulo do bem e do mal. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Entretanto, ele revela uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se se admitir que o instinto procede da matéria, teria que se admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, porque o instinto não se engana, ao passo que a inteligência erra. Se se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se poderia explicar, em certos casos, que ela seja superior à inteligência que raciocina? Como explicar que torne possível que se executem atos que esta não pode realizar? Se o instinto é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, que princípio é esse? Pois que o instinto se apaga, daria-se que esse princípio se destrua. Se os animais são dotados apenas de instinto, o destino deles não tem solução e nenhuma compensação tem em seus sofrimentos, que não estaria de acordo nem com a justiça nem com a bondade de Deus. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tiver as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência, e assim, alternadamente a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, muitas vezes o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem pensar nisso. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou se desviar de um tropeço, há um cálculo, há uma combinação. Ele age com propósito deliberado. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A direção calculada do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne,
mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos de inteligência. Outra hipótese que, em suma, se conjuga perfeitamente a ideia da unidade do princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Vamos continuar isso amanhã para não ficar muito longo, mas o que a gente vê aqui é que ele coloca várias hipóteses do que seria o instinto, do que seria a inteligência, de acordo com o que se pensava naquela época. E começa agora a dar a essa hipótese o que o Espiritismo veio nos mostrar, veio nos trazer. Bastante interessante toda essa exposição, né? Então vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Américo Falcão do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título de Palavras. Traze contigo a palavra que ilumine e reconforte. Toda a língua é fiandeira no pano da própria sorte.